Sejam bem-vindos à nossa Edu Talks de hoje. Eu sou a Cris Lazotti, da Edu Portugal, e estou hoje com quem? Com a nossa Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, que é nada mais, nada menos do que a número 1 em arquitetura aqui em Portugal. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é o Ranking QS de 2023, que é o último que saiu, que elege a FAU, Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, como a número 1 aqui em Portugal. E quem vai apresentar para vocês a faculdade, vai mostrar um vídeo super bacana, é a Sônia Rodrigues, da área de comunicação e de mobilidade, e a gente também tem aqui o Rogério Alves, da área acadêmica, para explicar tudo sobre o ingresso nessa instituição. E olha que bacana, gente, a gente tem uma participação especial de uma aluna, que é a Clara Jorge, que ela faz o mestrado integrado em arquitetura brasileira, vinda de Brasília, tá? Entrou aqui e nesse momento, olha que engraçado, ela não está em Portugal, ela está na Espanha fazendo o Erasmus dela, que é um intercâmbio europeu, e ela vai já contar tudinho para vocês sobre esse tema. Então, como que vocês podem usufruir da melhor forma a nossa Edu Talks aqui da Edu Portugal? Aproveitem para colocar as perguntas que vocês tiverem a qualquer momento no nosso chat. E também, se alguém quiser falar por voz, é só sinalizar na mãozinha que eu abro o microfone e vocês podem fazer a pergunta diretamente para os nossos palestrantes, ok? Então, vamos lá com a palavra, Sônia. Muito obrigada, Cris. É um gosto estar aqui neste webinar nas Edu Talks. Agradecemos muito a oportunidade. Uma boa tarde para todos os que estão a ver-nos desde o Brasil. Estaremos aqui cheios de vontade de vos mostrar a Faculdade de Arquitetura e de responder a todas as questões que possam ter, aproveitando também aqui a nossa Clara, que é uma excelente representante dos estudantes internacionais aqui da Faculdade de Arquitetura e que ainda por cima está nesta experiência de Erasmus e que se dispôs a ajudar. Aliás, ela tem ajudado o nosso gabinete não só aqui, mas até na divulgação interna em Portugal, e eu acho que vai ser muito engraçado ela poder falar dessa experiência um pouco também. E, portanto, muito boa tarde a todos. Eu começaria por apresentar um vídeo da Faculdade de Arquitetura, que é assim uma espécie de síntese de tudo aquilo que é a nossa essência. E vai ser assim o nosso, digamos que o nosso pontapé de saída. E depois, a partir daqui, falaremos todos um pouco. Pode ser? Vou então começar aqui a partilhar o vídeo. Vou iniciar então. Esta é a Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. É uma escola pensada para albergar cursos ligados à arquitetura, ao design e ao design de moda. Em arquitetura, somos a única escola com 3 perfis de especialização: arquitetura integrada, urbanismo, cidade e território e interiores e reabilitação do edificado. Qualquer um deles te confere um grau de arquiteto e é reconhecido pela Ordem. A licenciatura em design abrange 2 grandes áreas: a comunicação e o produto, que te dará ferramentas para trabalhar em qualquer vertente desta profissão. Posteriormente, poderás ingressar em mestrado, em design de produto, comunicação e interação. Na moda, oferecemos uma formação focada nas principais preocupações sociais, como a sustentabilidade e a diversidade na era digital. Mais tarde, poderás também efetuar um mestrado para consolidar a tua formação. A Universidade de Lisboa é a maior e mais prestigiada de Portugal e uma das principais universidades da Europa, bem posicionada nos vários rankings nacionais e internacionais. A nossa universidade está localizada em Lisboa, a capital de Portugal. É uma das cidades mais antigas do mundo, rica em arte e cultura, que atrai um número crescente de talentos internacionais. Uma enorme metrópole onde terás a experiência completa de aprendizagem e vida estudantil, aliada às vistas magníficas, arquitetura deslumbrante e gastronomia fantástica. O contato com a natureza é parte integrante da nossa escola. A nossa faculdade fica mesmo ao lado do Parque Florestal de Monsanto, ou dos Pulmões de Lisboa, como lhes chamamos. Os nossos espaços fogem um pouco à norma. Algumas salas são em open space e as aulas são muitas vezes lecionadas no exterior, nas oficinas, no laboratório de prototipagem, no estúdio de fotografia, na oficina de reciclagem forma, na biblioteca ou nas oficinas de moda. Isto permite a ligação e a colaboração entre alunos e professores dos vários cursos. Em arquitetura, somos a faculdade mais premiada pelo concurso nacional que elege o melhor trabalho académico de arquitetura, o ArchiPri,
Nos últimos 11 anos tivemos 6 vencedores e 21 menções honrosas, o que torna a nossa faculdade a mais reconhecida nesta área em Portugal. A nível nacional e internacional, centenas de obras tiveram a mão dos nossos docentes e alunos, entre elas o Terminal de Cruzeiros em Lisboa, a sede da EDP em Lisboa, os novos edifícios da Faculdade de Motricidade Humana, o novo conceito para prisões, a reabilitação das casas destruídas nos grandes incêndios de 2017 e muitas outras obras em várias metrópoles mundiais. Na moda, temos docentes e alunos que criaram e participaram na Moda Lisboa, que venceram vários concursos como o Sangue Novo, alunos que criaram as suas próprias marcas, alunos que trabalham com influencers e os melhores modelos e fotógrafos a nível nacional e internacional. No design, além de prémios recebidos um pouco por todo o mundo, temos alunos e docentes a trabalhar em grandes ateliês, envolvidos nos mais incríveis projetos, como o design do novo Alfa Pendular, dos autocarros mais sofisticados de Londres, a reformulação dos interiores das cabines das aeronaves da Airbus e na comunicação e interação de várias marcas e empresas. Tudo isto fruto da nossa formação e rigor académico. Estamos sempre na vanguarda das novas tecnologias e criamos um ambiente adequado para os alunos atingirem o seu máximo potencial de projeto. Os nossos docentes aliam a vasta experiência profissional com os melhores métodos de ensino, estimulando a criatividade, sempre aliada à técnica. Os nossos alunos estão sempre no topo das preferências das melhores empresas a nível nacional e internacional, o que é refletido pela nossa empregabilidade, que está acima da média nacional nas áreas em questão. A Universidade de Lisboa disponibiliza um conjunto de residências universitárias com um número elevado de camas, muitas das quais destinadas exclusivamente à nossa faculdade. E porque Portugal tem muito para conhecer e uma rede de transportes acessível que liga as principais cidades e vilas de todo o país, vais poder explorar desde as zonas rurais às grandes cidades, sem nunca esquecer o nosso património histórico. Se quiseres ampliar ainda mais os teus horizontes, temos imensas parcerias com mais de 100 escolas em 40 países, que poderás escolher para passar um semestre ou até mesmo um ano. Os nossos cursos são o futuro assegurado. Tudo está pensado e o apoio é constante. A nossa Associação de Estudantes, a AEFA, vai ajudar-te com a integração no meio académico, disponibilizando variadas atividades culturais, workshops, desporto escolar e, sim, lazer. Para estares a par de tudo o que se passa na comunidade académica, consulta o nosso site e segue-nos nas redes sociais. O objetivo da nossa faculdade é estimular a criatividade e o pensamento crítico, para que os nossos alunos estejam preparados para o futuro. Esta é a nossa dinâmica e sabemos que será perfeita para ti. Pensa no teu futuro connosco, da escala da mão à escala da cidade. Então, Cris, eu escolhi este vídeo porque eu acho que aqui dá para ver tudo da Faculdade de Arquitetura. O ambiente, os espaços, a nossa dinâmica. Eu acho que quem vê este vídeo fica logo com uma excelente ideia, mesmo sem vir pessoalmente conhecer o campus, daquilo que pode encontrar na Faculdade de Arquitetura. E, portanto, achei que seria o tal bom pontapé de saída. Podemos agora, se calhar, aprofundar um bocadinho mais os detalhes da nossa oferta formativa, que na verdade é o que interessa a quem nos está aqui a ver. Eu tenho aqui uma apresentação onde falarei aqui um pouco das especificidades da nossa oferta formativa. Se houver alguma questão, eu estou super disponível, podemos responder logo no momento em que a questão surge, até para isto não ser assim um monólogo, não é? E não ser uma coisa unilateral. E não vai ser, viu, Sônia? Não vai ser. Aqui na audiência já tem pelo menos aí alguns alunos que eu estou reconhecendo que estão com interesse exatamente de ingressar esse ano aí na FAU. Excelente, excelente. E nós estamos cheios de vontade de os receber. Ora bem, então nós começamos aqui por apresentar a nossa localização. É importante que tenham a noção, a nossa faculdade não está situada no centro de Lisboa, mas na dimensão da cidade de Lisboa isto é muito perto. Portanto, nós estamos 10, 15 minutos do centro, no Parque Florestal de Monsanto, o que na verdade também nos deixa aqui num ambiente muito especial, porque sendo que estamos localizados na capital do país, estamos num espaço muito verde e muito salvaguardado da confusão que é às vezes o tráfego da cidade e o barulho da cidade. E, portanto, esta nota que estamos localizados a 20 minutos, se contarmos aqui com o trânsito do centro da cidade. Nós
Somos uma das 18 escolas da Universidade de Lisboa. A Universidade de Lisboa é a maior universidade pública portuguesa. E aqui gostaria de sublinhar que a universidade pública em Portugal são as universidades com melhor reputação e de facto, com provas dadas no ensino. A Universidade de Lisboa é a maior, tem 18 escolas, portanto, basicamente tem todas as áreas de ensino. Nós somos uma dessas escolas. Em concreto, a Faculdade de Arquitetura tem oferta formativa nos 3 ciclos de estudo. Portanto, na graduação, que nós chamamos de licenciatura, na pós-graduação, mestrado e doutoramento, está bem? Portanto, temos a oferta formativa em todas essas áreas. Agora, uma nota especial. Aqui a arquitetura em Portugal tem uma configuração pouco habitual. Ou seja, ela é uma graduação e uma pós-graduação em simultâneo. É aquilo que nós chamamos um mestrado integrado. E, portanto, eu vou apresentar esse conceito aqui um bocadinho mais à frente, mas aqui uma nota, que as licenciaturas e os mestrados integrados são a nossa oferta de primeiro ciclo, digamos assim, e depois o mestrado de segundo ciclo, o doutoramento de terceiro ciclo, só para enquadrar aqui um bocadinho a nossa organização, está bem? Começando aqui na licenciatura em design, nós mostramos muitas imagens no vídeo. O que é que muito rapidamente, ela tem a duração de 3 anos. E o que é que caracteriza a nossa licenciatura? Para além de ser uma formação extremamente prática e que nós cultivamos meter a mão na massa, o fazer, portanto, o estudante vai desenvolver todo o processo, desde a parte criativa do desenho do conceito à construção do protótipo na oficina da faculdade. Portanto, é um curso que tem uma parte manual também muito relevante. E tem a particularidade de apanhar tanto os conceitos do design de produtos e serviços como do design de comunicação. Ou seja, um estudante que faça a nossa licenciatura em design tanto desenvolve projetos de uma área e da outra e fica de facto com ferramentas muito amplas e versáteis para enfrentar o mercado de trabalho. Esta ideia do grande foco no projeto Atelier é uma ideia transversal a todos os nossos cursos, ok? Nós temos, de facto, uma carga semanal letiva de grande foco no projeto, seja em design de arquitetura, e depois, claro, complementada com a restante formação, que é muito relevante e essencial para as áreas em questão. Andei para trás, peço muita desculpa, queria andar para a frente. Passando aqui à moda, ao design de moda, o conceito é o mesmo, é uma graduação de 3 anos, e que também, sendo mais específica, porque é design de moda, também é amplo o suficiente para preparar o estudante para o mundo do trabalho um bocadinho para além do ser estilista. Há muitos estudantes que sonham ser estilistas e fazendo esta licenciatura ou esta graduação ficam aptos para o ser, mas nós também preparamos para outro tipo de profissões mais indiretamente relacionadas com a moda e que podem ser igualmente interessantes, como comunicação de moda, editorial de moda, styling, criação de figurinos, até para trabalhar na indústria do vestuário diretamente. Portanto, tudo isso existe aqui na escola e preparamos para esse tipo de saídas profissionais. Uma nota muito importante, a licenciatura em design de moda termina com um desfile de moda que é feito, portanto, no último ano, todos os estudantes participam nesse desfile, e que é feito em ambiente profissional, com modelos profissionais, caracterizadores. É quase como se fosse a primeira experiência profissional do estudante. E este é o ponto alto, eu diria, da licenciatura de moda. E se procurarem no YouTube por Demo 23, 22, em cada ano nós fazemos vão encontrar vídeos sobre este nosso desfile e que tem um grande impacto na comunidade académica da universidade. E voltei a falar aqui no grande foco do projeto e do ateliê, porque de facto é bom que tenham a noção que isso existe aqui nos nossos cursos.
Depois, quem já tem uma graduação pode pensar numa pós-graduação. Nós aqui temos oferta formativa nas áreas do design também, este é o primeiro, e que tem a duração de 2 anos, são 4, que eu vou passar aqui muito rapidamente, e que abordam vários aspectos. Esta apresentação vai ficar disponível, Cris, penso que a Cris pode disponibilizar, e portanto tem as áreas que cada mestrado aborda, e que prepara para o mercado de trabalho. A ideia dos nossos mestrados, eles já são mais específicos, portanto os alunos vêm de licenciaturas mais amplas, de graduações mais amplas, e nós aqui com o mestrado já pretendemos especializar. Portanto, temos um mestrado em design de comunicação, em design de produto, onde são abordadas todas estas vertentes que aqui estão referidas, e também o design de interação, e o design de moda, que também tem aqui portanto, será um segundo passo depois da licenciatura em termos de especialização. Os alunos do mestrado também participam no demo, que referi há pouco, mas aqui, enquanto que os da licenciatura participam com uma coleção em grupo, portanto toda a turma prepara a sua presença no demo, no mestrado participam a título individual, com coleção de autor, e portanto há aqui graus de participação um bocadinho diferentes, mas de facto o demo envolve os 2 graus de ensino, ok? Passando aqui agora à área da arquitetura, vamos pegar naquilo que falei há pouco, que é a ideia do mestrado integrado. E o que é isto? Em Portugal, a arquitetura tem obrigatoriamente uma formação bietápica. Isto também acontece na medicina, por exemplo. Acho que são as 2 grandes áreas onde isto acontece. Não há só uma graduação, é preciso fazer quer a parte inicial da formação inicial dos primeiros 3 anos e a parte do mestrado para poder exercer a profissão de arquiteto. Portanto, é uma formação de 5 anos que está dividida em 3 mais 2. Não há uma candidatura entre a graduação e a pós-graduação. É seguido. Portanto, um aluno ingressa no primeiro ano do mestrado integrado e faz os 5 anos seguidos, se assim o pretender. Pronto. Mas com a noção que para exercer a profissão tem que ter o grau de mestre, tem que fazer todos os 5 anos. Imaginando que um estudante faz apenas os primeiros 3, fica com uma licenciatura em estudos arquitetónicos, mas não pode exercer a profissão de arquiteto. É este o conceito do mestrado integrado, é o 3 mais 2, sendo que para exercer tem que fazer a formação completa. Isso é muito parecido, Sônia, no Brasil, né? Porque para ser arquiteto no Brasil, também o curso de arquitetura lá, embora não seja chamado de mestrado integrado, Sim. Ele também tem duração de 5 anos. Então, para Sim. vocês que estão no Brasil, em termos de duração, é o mesmo tempo. A diferença que É em o mesmo tempo. Qual é a grande diferença? É que no Brasil ficam com a graduação em arquitetura e em Portugal ficam logo com o mestrado, com o grau de mestre, porque o curso em si é um mestrado integrado. Então, entramos para uma graduação, mas fazendo os 5 anos, saímos de uma pós-graduação. É nisso que o conceito é um pouco diferente. Não é? Mas sim, em termos de duração, são os 5 anos. O que é que o mestrado integrado em arquitetura tem e que é o único em Portugal? É que quando acedem ao mestrado, portanto aos últimos 2 anos, podem escolher uma especialização. Nós temos 3 especializações possíveis, que eu vou aqui passar também muito rapidamente. Desculpa, Sim. Antes de você falar sobre as especializações da arquitetura, Sim. A Tainá está fazendo uma pergunta que acho que é ideal aí para o Rogério. Ela pergunta o seguinte: se ela faz a graduação dela no Brasil, apenas de arquitetura, ela consegue ingressar para o mestrado apenas aqui em arquitetura na FAU? Então, deixa-me só ver diretamente aqui a questão. Ora, ela está fazendo 2 questões, eu só te passei a primeira. A segunda é para exercer a profissão. Sim, é um bocadinho não é fácil de explicar, mas sim, tecnicamente sim. A questão é, ou seja, para ingressar diretamente no mestrado,
nós só permitimos o acesso direto ao mestrado a quem já tem uma formação que é equivalente à nossa licenciatura em Estudos de Arquitetura, que corresponde aos 3 primeiros anos do mestrado integrado. Ou seja, tem que haver esta validação prévia primeiro, e só que é feita através de uma figura em Portugal, que é o reconhecimento de habilitações estrangeiras, que, caso é um processo que é algo demorado, mas podem dar entrada, ou seja, é como se fosse a validação do diploma, apresentam-na cá e, caso peçam e seja reconhecida enquanto equivalente à nossa licenciatura em Estudos de Arquitetura, podem ingressar depois com esse reconhecimento diretamente no mestrado. É possível, depois teriam que fazer os 2 anos adicionais, mas pronto, têm este processo prévio que é necessário ser validado primeiro. Pronto, isso é muito importante, Tainá, porque no caso da FAU, o curso de arquitetura não é separado, ele é mestrado integrado, tá? Por isso, seguir essas recomendações aí do Rogério, tá bom? Obrigada, Rogério. Muito bem. Continuando aqui, neste caso do mestrado integrado de arquitetura, no momento em que termina o 3º ano e vão ingressar no 4º ano, portanto, transitando aqui do primeiro ciclo para o 2º ciclo, é possível escolher uma das 3 especializações que oferecemos, que basicamente são arquitetura de interiores e reabilitação do edificado, em que os projetos que são desenvolvidos nestes 2 anos têm mais atenção ao detalhe dos espaços construídos e a reabilitação de edifícios, ou arquitetura, urbanismo, cidade e território. Aqui os projetos são trabalhados numa escala um bocadinho mais ampla, que pode ser a escala da rua, da cidade, do território, ou ainda arquitetura integrada, que na verdade mantém um bocadinho a escala do edifício, não é? Uma nota muito importante, em qualquer destas especializações, o grau que obtém no final é o de mestre em arquitetura, sendo que depois tem no diploma a indicação da especialização escolhida. E estão completamente aptos a trabalhar em arquitetura. Imaginando, por exemplo, que escolhiam a especialização de urbanismo, poderão, em termos profissionais, trabalhar num ateliê de arquitetura perfeitamente. O que têm é uma formação adicional que os preparou também para trabalhar a nível da escala da cidade. É este um bocadinho o conceito, está bem? E isto, de facto, estas 3 especializações só são oferecidas na Faculdade de Arquitetura de Lisboa. Depois, temos aqui uma formação fora deste contexto, que é um mestrado mesmo. Ou seja, para quem já tem uma graduação, pode-se candidatar a este mestrado em Ordenamento do Território e Urbanismo. Aqui é preciso uma candidatura, tal como nos mestrados de design que falei há pouco. Este mestrado é lecionado em parceria com o Instituto Superior Técnico e com o IGOT, que é o Instituto de Geografia e Ordenamento do Território. Somos todos escolas da Universidade de Lisboa. E, portanto, há aqui também esta opção. A Tainá há pouco mencionou que gostaria ou pensaria ingressar para o mestrado. Esta também é uma opção, o mestrado em Ordenamento do Território e Urbanismo. Está bem? Ora bem, depois temos também doutoramentos. Eu não sei se está alguém online que gostasse de saber informação, mas assim muito rapidamente, nós temos 2 modalidades de doutoramento. O doutoramento normal, com a duração de 4 anos, que tem a parte curricular, é lecionada ao longo dos anos letivos, portanto, começando em setembro, terminando em julho. Estes doutoramentos temos tanto para arquitetura, como para design, como para urbanismo. Nesta modalidade, que dura um ano letivo inteiro, a parte curricular, e depois tem a defesa da tese, etc., até à duração de 4 anos, tem algumas aulas que são lecionadas à distância. Não é integral, não é integralmente, mas tem algumas. Depois temos o doutoramento intensivo, que é uma modalidade que os estudantes brasileiros procuram imenso, e também de outras nacionalidades. Na verdade, temos imensas nacionalidades neste doutoramento intensivo. O que é que acontece? Ele também tem a duração de 4 anos, mas a parte curricular
ela é lecionada de forma concentrada. Então, em vez do ano inteiro de aulas, conseguimos concentrar um semestre durante o mês de janeiro, portanto são 5 semanas, há de ser janeiro e um bocadinho de fevereiro, e depois o segundo semestre, todo concentrado em junho e eventualmente uma semana de julho, por aí, e portanto em 2 meses e meio toda a parte curricular fica lecionada e depois todo o restante curso é efetuado à distância. Isto para quem tem outra nacionalidade e vive noutro país, é muito apetecível, porque consegue, com uma curta estada em Portugal, fazer a parte curricular do doutoramento. Portanto, temos estas duas modalidades. Ô, Sônia, essa informação do doutoramento, pessoal, vocês que estão por aqui, se quiserem colocar aqui no chat qual que é o curso que vocês têm interesse, isso é interessante até para a Sônia e o Rogério darem informações detalhadas do curso que vocês pretendem. Então, façam como a Tainá, coloquem as perguntas aqui, aproveitem essa EduTalks. Mas o que a Sônia contou, e aí eu tenho uma pergunta para te fazer, Sônia. Esse doutoramento intensivo, ele é muito interessante, porque, então, só para passar a informação correta para as pessoas, apesar de ser um doutoramento que envolve 4 anos, são 8 semestres, a parte acadêmica, ele vai fazer exatamente todo concentrado em janeiro, um mês só, e depois junho, talvez uma semaninha de Sim, junho. são 5 semanas. 5 semanas em cada semestre. 5 semanas em cada semestre. Gente, olha que máximo! Adorei essa novidade. Então, se você está interessado nisso, atenção, porque tem muitos brasileiros que têm essa necessidade de vir para Portugal, querem fazer um curso em Portugal, mas não podem ficar tanto tempo aqui. Então, é uma oportunidade mesmo muito interessante. Eu estou vendo agora algumas pessoas colocando as informações. Obrigada, gente. Não me deixem falando sozinha. Eu gosto quando vocês participam também dessa EduTalks. Olha, a gente tem pessoas interessadas aqui em licenciatura em design de moda e mestrado em design. Então, vamos lá que a Sônia tem algumas informações aí que ela passou para vocês. Daqui a pouco o Rogério vai falar como que vocês conseguem concorrer para esse curso. Sim, sem dúvida. E já agora, Cristo, vejo aqui que a Tainá perguntou se pode trabalhar como arquiteto ou terá que validar o diploma. Eu não sei, Rogério, eu julgo, eu não sei se estou a perceber bem a pergunta. Se ela ingressar como estudante internacional no nosso curso, ela fica com a formação da Faculdade de Arquitetura, não precisa de validar. Agora, por exemplo, se quiser ingressar num mestrado, por exemplo, naquele mestrado de ordenamento do território, terá que se candidatar e eventualmente aí terá que validar diploma. Mas, Rogério, talvez me possas ajudar um pouco aqui nesta informação. Sim, eu de acordo com a questão, que ela pergunta, até na pergunta se já pode trabalhar como arquiteto ou se terá que validar o diploma. Não, o mestrado em ordenamento não garante o acesso à profissão de arquiteto, só mesmo o mestrado integrado de arquitetura, quer em qualquer um dos perfis de especialização, é que permite o acesso à ordem. Caso ingresse tendo primeira validação do diploma reconhecido enquanto equivalente à licenciatura em Estudos de Arquitetura e faça o mestrado, a partir desse momento fica com os 5 anos logo, ou seja, tem os 3 primeiros reconhecidos e depois tem os 2 adicionais feitos cá, por isso fica com o diploma de mestre em arquitetura, em qualquer um dos perfis que seja, e pode exercer. Se quiser vir diretamente e não fazer o mestrado, porque as licenciaturas ou os bacharelatos no Brasil são de 5 anos, aí vai depender muito, porque a formação de arquiteto no Brasil varia um bocadinho e às vezes há situações em que é permitido validar o diploma, ou seja, pedir o reconhecimento logo com essa formação e até tem acesso logo ao reconhecimento do grau de mestre, mas há outras em que não. Isso aí é uma situação que varia bastante e só mesmo com o pedido é que depois se pode analisar e ver. Tem condições muito específicas para isso. Sim, lá está, um dos requisitos é em duração, mas depois também existe um requisito em termos de conteúdos e obriga também a realização de um trabalho final, que tem que ter um documento, que depois tem que ser analisado. É um processo um bocadinho mais complexo para ter o reconhecimento do grau de mestre. É possível, mas nem todos os casos são possíveis.
só mesmo fazendo o pedido e sendo analisado, mas pode sempre consultar a legislação e também pode nos enviar um e-mail para a Secretaria de Graduação a fazer questões relativamente qual é que é a legislação. Está no site da faculdade, também está no site da Reitoria da Universidade de Lisboa, mas nós teremos sempre todo o gosto em responder quais são exatamente as condições aplicáveis aos pedidos de reconhecimento, quer para o grau de licenciado, quer para o grau de mestre. Está bem? Perfeito. Deixa eu só seguir aqui uma informação adicional do Rogério. Agora eu gostei que todo mundo resolveu fazer pergunta aqui. Boa, gente. Tainá, você já tem graduação, né? Você já tem graduação em arquitetura e o que o Rogério falou procede. Você precisa fazer o reconhecimento aqui em Portugal para poder exercer de fato a profissão como arquiteta, tá? Então, se você quiser saber mais também sobre esse processo, pode falar aqui com a equipe daí do Portugal, que também tem parceria com a FAU, a gente explica como funciona esse processo direitinho, de acordo com o teu objetivo, tá bom? E aí já fica com isso. Tem uma pergunta seguinte, Rogério, que é do nosso amigo ou da nossa amiga, que eu não vou saber falar o nome, porque eu não vou falar o nome errado, que eu acho desagradável, mas ele faz a seguinte pergunta: a respeito de alunos que possuem graduação de uma outra área, que isso é super comum, né? Uma pessoa é formada em uma área, mas pretende fazer uma nova graduação, né? Então, uma pessoa que já tem um curso superior estrangeiro, mas quer fazer uma nova graduação, no caso, ele pergunta de arquitetura. E aí, como concorrer? Neste caso, sendo estrangeiro, tem que concorrer exatamente da mesma forma como se tivesse vindo o ensino secundário, equivalente, ensino médio, ou seja, todos estes níveis de ensino. Ou seja, tem que fazer uma candidatura normal, através de concursos de estudantes internacionais, e depois aí vai depender um bocadinho, porque assim a faculdade tem condições específicas para validação. Nós não temos uma prova de ingresso para estudantes internacionais, aquilo que nós fazemos é verificamos provas de ingresso ou sistemas equivalentes nos ensinos estrangeiros. Por exemplo, no caso do Brasil, nós fazemos a validação do ENEM. Quem já tem uma graduação em outra área, provavelmente já fez o ENEM há demasiado tempo ou fez outro tipo de acesso e que já poderá não estar válido porque nós temos um limite máximo de 4 anos para que possa ser utilizado esse exame. Por isso, depois aí a pessoa teria duas opções. Ou faz novamente e depois sujeito, porque tem que cumprir esses mínimos para se poder candidatar, ou então pode fazer a mesma candidatura, mas depois aí já vai ser uma análise mais subjetiva que o júri irá fazer, porque, por exemplo, o júri poderá entender que, por exemplo, a área de graduação, que sendo outra área, mas que se calhar tem competências que são necessárias, que são equivalentes, por exemplo, às provas de ingresso que a faculdade exige. Vou dar, por exemplo, um exemplo. Nós pedimos como prova de ingresso um exame de matemática para ingresso em arquitetura. Óbvio que se uma pessoa tiver uma graduação numa área de matemática, o júri pode entender que essa graduação é suficiente para validar que o candidato tem a formação nessa prova de ingresso e aí poderá não exigir. Mas já é uma coisa muito mais subjetiva, não há aqui um critério, só mesmo depois avaliando a candidatura. Perfeito, perfeito. E seguindo essa linha, a pergunta que o Juliano faz eu preciso, da mesma forma que para exercer a profissão de arquiteto em Portugal, precisa de fato fazer o reconhecimento desse diploma estrangeiro, e no caso de um diploma em design, precisa fazer reconhecimento? Aqui irá depender, porque assim, depende para onde ele se quiser candidatar, e depende do nível que for exigido pela entidade empregadora, porque caso seja, por exemplo, vou dar um exemplo, numa situação em que seja, por exemplo, um concurso público em que exijam o grau de licenciado, aí sim tem que fazer validação. Mas, ou seja, o design já não é uma profissão regulada como é a profissão de arquitetura, ou seja, não tem uma ordem, logo, para exercer a profissão de designer, não precisam ter a validação do diploma. Agora vai depender o que é que a entidade que está a contratar exige, porque a entidade pode entender que pretende que as pessoas que candidatam àquela posição tenham o grau de licenciado, por diversos motivos. E aí podem exigir. Não é um requisito legal obrigatório, mas pode ser exigido. Exato. E só lembrando para vocês que aqui em Portugal tem 3 tipos de reconhecimento de diploma. Reconhecimento de nível, o específico e automático. Então, tem que saber exatamente qual é o tipo de diploma que você tem, qual é o objetivo desse reconhecimento para saber qual requerer aqui em Portugal. Obrigada, Rogério. Sônia. Sim, Cris. Então, voltando aqui, só para sintetizar a questão dos doutoramentos,
porque fiquei um pouco a meio. Temos então o doutoramento regular e o intensivo. As aulas, portanto, a parte académica é efetivamente presencial num e no outro. Há ali um lecionado parcialmente à distância, julgo que isso tem mais a ver com a parte depois da orientação da tese, eventualmente uma aula ou outra, mas temos aqui a questão presencial e, portanto, o número de semanas em que a parte académica é lecionada é fundamental. Há aqui um detalhe muito importante que eu ainda não tinha referido. O nosso doutoramento é muito internacional, então, neste momento, o nosso doutoramento regular tem tantos estudantes internacionais que ele é quase todo lecionado em inglês, mas o doutoramento intensivo tem tantos estudantes do Brasil e da América Latina de um modo geral que ele é lecionado em português. E eu penso que isso também pode ser relevante para um estudante que vem do Brasil e que vai fazer esse tipo de escolha, contar que no intensivo tem aulas em português e no regular muito provavelmente vai ter aulas em inglês. Okay? Perfeito. Pronto, porque a Clara também tem que ter aqui algum espaço, vou dar aqui um saltinho na minha apresentação para a questão das candidaturas, que eu acho que pode ser importante, uma vez que temos aqui alguns estudantes interessados. Nós temos uma fase de candidatura que está a decorrer neste momento para estudantes internacionais até 24 de maio. Esta candidatura é feita online, numa plataforma que se acede através do nosso site e que se chama Fênix. Este e-mail, candidaturas@fa.lisboa.pt, é o e-mail de referência para colocar todo o tipo de questões. Muito provavelmente o Rogério fará algumas das respostas, ou outro colega da área académica, mas estão neste momento a decorrer as candidaturas. Tinha também aqui a indicação relativamente à utilização do Enem, das áreas a que nós solicitamos e os pontos necessários para poder fazer a candidatura ou para validar. E depois também aqui as datas, porque uma coisa é fazer a candidatura à licenciatura e ao mestrado integrado, que são aquela data que disse. Outra coisa é mestrados e doutoramentos, aí estamos a falar de uma fase que por acaso também está a decorrer, mas que acaba já no dia 30 de abril, e depois, se houver vagas sobrantes, temos ainda uma terceira fase que decorre em junho. E acho que isso era importante também referir aqui. Tem uma pergunta aqui, ó, do Julian. Ele quer fazer mestrado em design. Será que tem vaga para a terceira fase ainda? Porque a segunda já foi, né? Aliás, a segunda não, desculpa. A segunda está a decorrer agora. Está a decorrer agora. Julian, se você tem interesse em fazer mestrado em design, candidaturas até o final deste mês, 30 de abril, aqui na FAU. Tem design de comunicação, design de produto ou design de interação. Exatamente. Posso só responder à pergunta do Julian, que eu já percebi o que é que ele tinha questionado inicialmente a questão da validação. Eu pensei que fosse para exercer a profissão, mas pelos vistos era para aceder ao mestrado. Não precisa necessariamente de fazer a validação do diploma em design para se candidatar ao mestrado. Ou seja, há a possibilidade de serem admitidos mesmo sem ter o diploma validado. Ou seja, o facto de serem admitidos ao mestrado não quer dizer que seja reconhecida a licenciatura, simplesmente têm acesso ao ingresso no mestrado e, concluindo, ficam com o grau de mestre. Nada a ver com a licenciatura. Mas podem fazê-lo, isso sim. É só uma questão, não é uma coisa tão automática, mas as comissões e o Conselho Científico da Faculdade, caso reconheçam que o curso tem ligação e que tem as competências necessárias para ingressar diretamente no mestrado, poderá fazê-lo. No caso, é isso mesmo, viu, Juliana? Porque é importante não confundir as coisas, né? A gente estava falando do mestrado, de arquitetura, que aí precisa ter validação da parte da licenciatura para poder acessar aí o mestrado. Isso é um item obrigatório, porque tem uma ordem que regula essa profissão. No caso do design, como bem o Rogério falou, não existe uma ordem que regula essa profissão, então não é necessário validar, reconhecer esse diploma para você concorrer ao mestrado de design aqui na FAU, que é uma das melhores. E agora eu queria falar com a nossa aluna Clara, que está aqui. Eu estou cheia de perguntas aqui para fazer. Gente, aproveitem que olha que história bacana que a Clara tem para contar para vocês. Clara, primeira pergunta que eu quero fazer para você
uma brasileira vindo de Brasília, ingressou para o curso de mestrado integrado em arquitetura em plena pandemia na FAU. Como é que foi essa aventura? Por que você escolheu a FAU e Portugal para você fazer o seu curso? Vamos lá. Oi, gente, boa tarde. Vou contar um pouco como é que foi, né, a minha história para chegar na FAU. Eu entrei através do Enem, eu me inscrevi no meu último ano da escola no Brasil, escolhi arquitetura e eu sabia que eu queria ir para fora, sempre quis morar fora. E depois que eu decidi Portugal, muito por causa da língua e a facilidade do Enem, eu comecei a pesquisar as faculdades e vi que a Faculdade de Lisboa, a FAU, era a melhor de Portugal. O processo foi muito tranquilo, tudo no site, toda a documentação necessária, tudo informado bem direitinho. Fui atrás dos documentos, coloquei tudo e cheguei em 2020, no segundo semestre. O semestre começa em setembro para eles, é diferente, começa em setembro e termina em junho. E eu cheguei, estava uma pandemia ainda, né? Então fui sozinha, cheguei numa residência de estudante, nunca tinha morado sozinha na vida. E tem sido incrível. Nesse momento eu não estou em Portugal, eu estou fazendo Erasmus em Málaga, na Espanha, porque você pode, mesmo sendo estudante internacional, você tem essa oportunidade de fazer de um semestre a um ano um intercâmbio, várias opções de lugares pela Europa e também fora da Europa. Eu continuo meu estudo aqui, as cadeiras que eu estou fazendo aqui vão ser validadas de qualquer forma nas minhas cadeiras de Portugal. Eu continuo fazendo curso igualmente. E não sei o que mais, assim, de pergunta que vocês tiverem. Você viu que ela já contou a história inteira, mas o ponto que eu acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho atrás, né? Sim. A Clara estava comentando que nesse momento ela não está em Portugal. Vocês perceberam? Ela está na Espanha. Mas espera aí, se ela estuda na FAU, o que ela está fazendo na Espanha? Uma das coisas que vocês precisam saber, que a Sônia e o Rogério não falaram, mas é que para eles isso é natural. Para nós brasileiros é que não. Porque o diploma da FAU, como os diplomas das faculdades aqui em Portugal, eles valem em todos os países da comunidade europeia. E uma coisa que é muito interessante é que existe um intercâmbio que é da comunidade europeia que se chama Erasmus+, que é esse que a Clara está fazendo. Clara, conta pra gente como é que você soube desse programa de intercâmbio Erasmus+, como que você fez a sua candidatura, como é que você soube que a Universidade de Málaga, que é onde você está fazendo seu intercâmbio hoje, era parceira daí do Portugal? Conta um pouquinho dessa tua experiência. Certo. Sobre o Erasmus, é um programa muito divulgado pela própria faculdade, porque são muitas faculdades na Europa que fazem parte do programa, e todo ano eles lançam, quando começam as épocas de candidatura, um ano antes de quando você vai começar o seu Erasmus, normalmente. Então, exatamente um ano atrás, foi quando eu me inscrevi para fazer o Erasmus. É super divulgado, todo mundo da faculdade fica sabendo. Já conheci amigos veteranos mais velhos que tinham feito Erasmus em várias partes da Europa, e eu queria muito, né, ter essa experiência de fazer um intercâmbio. Por mais que eu já esteja morando fora, eu queria, né, ter essa experiência de morar em outro país. Eu amo a Espanha. E então você recebe uma lista de opções de países que estão disponíveis e as faculdades disponíveis para você se inscrever, quantidade de vaga, tudo. Você faz uma lista das suas 6 prioridades, assim, as 6 que você mais quer. Eu coloquei Málaga como primeiro lugar. E tudo Você é uma boa aluna, né? Não sei, eu sei que eu vim parar aqui, então deu certo, pelo menos. Então, todo o processo de candidatura também muito tranquilo, todas as informações e documentos necessários, eles sempre te informam através de e-mail, das datas, tudo, você está sempre muito bem informado. A faculdade sempre te deixa a par, assim, você não fica perdido. E é um programa da própria faculdade, então é muito legal, você não tem que ir atrás de uma empresa de intercâmbio nem nada. Toda a parte burocrática, eu acho que seria muito maior se fosse de outra forma, muito mais tranquilo, porque pegam suas notas, cadeiras e tudo. É uma coisa muito tranquila, assim, para se fazer. 2 perguntas. Você paga a universidade aí em Málaga? Eu pago.
Não a de Málaga, eu pago para a de Lisboa normalmente. Já ia perguntar, como assim? Agora, Sônia. Não. Como assim? Málaga não, eu pago para a FAU mesmo, como eu pagaria se eu O estivesse conceito lá. do intercâmbio é esse mesmo. A Clara é estudante da Faculdade de Arquitetura, paga as suas despesas aqui e vai de Erasmus a Málaga, onde não paga nada porque há uma troca. Há um estudante de Málaga que está cá a fazer exatamente a mesma coisa que a Clara está a fazer lá. É essa a ideia, é esse o conceito. Exatamente. E você recebeu algum incentivo financeiro para você estar aí? É A claro. gente recebe uma bolsa, sim, uma bolsa Erasmus. A gente recebe 80% dela, se não me engano, quando a gente está aqui, e o resto, os 20%, depois que a gente volta. E tem que passar em tudo, tem que, né, ir para as aulas, porque o bom do Erasmus também é muito isso. A gente consegue viajar muito, conhece gente de todo lugar. É uma experiência muito única, assim. Gente, vocês entenderam o que a Clara falou? Olha o percurso fantástico que a Clara fez, ou está fazendo. Entrar na número 1 de Portugal, que é a FAU. Aí ela faz um Erasmus numa excelente segunda opção, que é a Universidade de Málaga. Ela está aumentando a rede de contatos dela, conhecendo uma nova cultura. Ponto número 2. Ponto número 3. Não paga a universidade lá, 0. E ainda ganha uma bolsa financeira para ajudar nos custos lá em Espanha. Gente, que coisa melhor? Que coisa... Fala sério, hein, Clara? Que oportunidade teria, assim? É uma oportunidade. E depois tem outra coisa que a gente pode fazer mais de um Erasmus, porque se você faz o curso total, né, porque é um mestrado integrado, então você tem o direito de fazer um Erasmus na licenciatura e um no mestrado. Então, eu ainda poderia fazer outro mestrado depois que eu terminar, outro Erasmus depois que eu terminar, sim. Excelente, olha que bacana, porque é isso, você faz um Erasmus por cada ciclo. Então, licenciatura, primeiro ciclo, um Erasmus, mestrado, segundo ciclo, outro Erasmus. Rogério, tem uma perguntinha aqui para você, o Julian quer saber como que faz a candidatura. Ele já colocou aqui, ó, é no fa.ulisboa.pt que se faz a candidatura no menu candidata-te. Sim. É isso aí. Boa. Então, Rogério, quer contar um pouquinho mais sobre esse processo de candidatura em termos de, no caso do Julião, é um mestrado, né? Em termos de documentação que precisa ser submetido, o processo em si? O Rogério Sim, eu posso falar aqui sucintamente. Assim, de qualquer das formas, eu aconselho sempre consultem o nosso site através do link que foi indicado, visto que nós temos lá a informação completa. Mas eu sucintamente, relativamente principalmente aqui da parte do Brasil, que tem um processo mais organizado, quem conclui o ensino médio pode candidatar a qualquer uma das 3 fases. Normalmente a primeira e a segunda decorrem sempre, a terceira só decorre se houver vagas sobrantes das primeiras. Relativamente à documentação, basicamente tem que entregar o certificado de conclusão do ensino médio ou o histórico escolar, ou a conclusão do ensino médio. Depois tem que preencher as informações da realização do ENEM, que depois a Universidade de Lisboa, ao abrigo da parceria que tem com o Brasil, faz a validação dessa informação para receber os resultados do ENEM, e mais uma declaração só conforme cumpre os requisitos para ser considerado estudante internacional e ter acesso ao ingresso através deste concurso, mas é um processo bastante simples. É só depois, a única coisa que às vezes demora um bocadinho mais é a legalização dos certificados ou históricos escolares da conclusão do ensino médio, que todos os documentos que são fora da União Europeia têm que ser legalizados, mas de repente, depois é bastante simples, é só submeter a documentação junto à candidatura, é só digitalizar e submeter a digitalização dos documentos. Nós não pedimos que seja enviado nada por correio físico, é só digitalizações. Depois podem apresentar os documentos físicos posteriormente, caso seja necessário. E sim, e para licenciaturas e mestrados integrados é isto, tem um processo bastante organizado e simples. Para a questão dos mestrados e eventualmente também doutoramentos, é um processo que é algo semelhante, mas decorre em prazos diferentes. Aqui já concorrem para as mesmas vagas que os nossos estudantes nacionais, porque nós não fazemos a mesma distinção, tem uma propina ligeiramente diferente. Depois, a nível de documentação, é a documentação standard para todos os candidatos a mestrados. É basicamente a certificação da formação académica, que tenham para trás,
quer sejam bacharelados, quer sejam outro tipo de graus, podem ter sido obtidos no Brasil ou em Portugal ou noutro país qualquer, submeter essa certificação académica e outros documentos que depois possam valorizar. Normalmente para os mestrados em design é sempre exigido um portfólio também, que é obrigatório. Pode ou não haver uma realização de uma entrevista, caso o júri considere que haja necessidade. E eu posso só ver aqui se há aqui mais alguma coisa que seja assim mais, mas penso que não. Uma carta de motivação, nós também, e o currículo, sim, basicamente é isto. A gente Perfeito. não tem assim nada de extraordinário. Mas Cris, é tudo bastante vou só simples. andar aqui um pouco para trás na conversa, peço muita desculpa, mas não resisto. A Tainá fez aqui uma questão e eu gostava de explicar. Perguntava se havia mobilidade para mestrados, se havia só para o mestrado integrado. Na verdade, há uma mobilidade por cada ciclo de estudos. Então, quem faz um mestrado integrado pode fazer uma mobilidade durante os primeiros 3 anos, no primeiro ciclo, e outra mobilidade no segundo ciclo. Pode fazer 2 mobilidades durante o mestrado integrado, por exemplo. Perfeito. E a pergunta da Sônia, que é muito interessante, todos os ciclos podem, um ponto muito importante, né? Isso independente de ter nacionalidade. Sim. Desde que seja estudante regular da Faculdade de Arquitetura, seja estudante internacional ou regular da Faculdade de Arquitetura, pode fazer uma mobilidade. É nosso estudante, entra no nosso concurso de mobilidade. E até no doutoramento é possível fazer. Há 2 tipos de mobilidade, uma mobilidade curricular também, fazendo um semestre fora, que é menos comum, mas é possível, e há umas mobilidades de curta duração, em que podem passar 30 dias numa universidade parceira fazendo investigação e com uma bolsa para esse efeito. Portanto, o programa Erasmus abre muitíssimas portas. Inclusivamente, o programa Erasmus já não é só na Europa, tem o Erasmus fora da Europa, com umas regras um bocadito mais apertadas, mas também com bolsas e com algumas situações interessantes. Nós já mandámos, por exemplo, estudantes para a Malásia, recebemos estudantes da Tailândia, temos parcerias sem bolsa com muitas escolas fora da Europa também e que pode ser interessante, Japão, enfim, são tantas que não enfim. Boa. Olha, uma outra questão, a Tainá tá cheia de dúvidas aqui, o que é ótimo, né? Mas, Tainá, ela faz uma outra pergunta que é: se ela não conseguir entrar na FAU, essa pergunta que ela faz é muito típica que a gente recebe aqui na Edu Portugal, né? Diz o aluno quer entrar numa universidade, não consegue, ele entra numa outra, e a pergunta que vem a seguir é: entrei numa outra universidade, mas eu quero estudar na FAU, eu consigo transferir? Aqui em Portugal, entro numa outra universidade em Portugal, consigo transferir para a FAU? Não há transferências entre mestrados, ou seja, obriga sempre uma nova candidatura. Tem que sempre fazer a candidatura. Caso tenha feito alguma coisa num mestrado que seja da mesma área, por exemplo, de design, que tenha feito noutra universidade e tenha aprovado alguma unidade curricular, poderá eventualmente pedir acreditação dessa formação, caso seja correspondente à nossa formação aqui do nosso mestrado, mas isso sempre após candidatar-se e após ser admitida. Ou seja, não há aqui um processo de transferência, obriga sempre uma candidatura normal, depois pode ou não haver acreditação de formação, caso exista correspondência. Perfeito, Rogério. Mas aí eu vou aproveitar a pergunta da Tainá, porque é uma pergunta recorrente que acontece para os alunos que ingressam à licenciatura. Então, eles entram no primeiro ano de mestrado integrado de arquitetura de uma outra instituição, mas eles queriam ter entrado aí, não entraram. Aí no segundo, eles fazem um ano, chega em junho, julho, querem transferir para a FAU. É possível nesse caso? Sim, aí sim, eles podem transferir, mantêm a mesma, caso sejam estudantes internacionais, mantêm o estatuto, se não forem, candidatam-se nas mesmas circunstâncias que os alunos portugueses, mas podem sempre transferir. É só questão de, caso sejam nacionais, têm um prazos ligeiramente diferentes, normalmente é em junho. Se forem estudantes internacionais, nós normalmente integramos estas candidaturas de transferência nas outras, nos mesmos timings, nos mesmos períodos que as candidaturas do concurso aos estudantes internacionais. Ou seja, nós utilizamos o mesmo concurso também para situações de transferências de estudantes internacionais. Ok, obrigado. Ótimo.
Então, esse é um ponto bastante interessante. E aí, Clara, queria voltar aqui com você, a gente está chegando no nosso finalzinho, mas a Clara, por estar brilhantando aqui a nossa EduTalks com a experiência dela, eu queria que você contasse, de uma forma geral, como é que está sendo essa sua experiência, a sua vinda para Portugal. Novamente, ela não veio num período bom, gente, ela veio em plena pandemia para Portugal, né? Mas a Clara já falou que ela é uma estudante do mundo, né? Veio para Portugal, já está na Espanha, daqui a pouco volta para cá. Sabe aonde que Clara vai da próxima vez, né? Mas como é que está sendo essa sua decisão? Quando você tomou a decisão de vir para Portugal, né? Como é que foi o seu acolhimento e como é que está sendo a sua vida aqui em Portugal em termos de amigos, na parte acadêmica? Você fez bastante amizade? Como foi bem recebida? Conta um pouquinho sobre isso para a gente. Sim, sempre dá um medo, né, do desconhecido, de chegar, outra cultura, gente totalmente diferente. A gente também tem uma ideia, eu acho que pelo menos eu tinha, muito diferente do que os portugueses são, que eles são fechados, que eles são muito sérios, e não foi, eu me surpreendi muito positivamente, inclusive, eu acho que eu fiz muitas amizades de cara, e ainda foi numa situação que eu estava num ensino híbrido, né? Era meio online, meio presencial. O meu primeiro ano inteiro foi assim, em um período de muitos meses, inclusive, só online. E foi muito as minhas amizades que me fizeram, assim, conseguir continuar no curso. Acaba que a gente se apoia muito e cria uma família nos amigos, né? Porque a gente está aqui sozinho, na maior parte dos casos, todo mundo vem sozinho, né? Então, a gente acaba criando uma família que foi muito o que aconteceu comigo. Eu tenho muitos amigos portugueses, tenho amizades assim, moro com portugueses, e eu gosto muito, sou muito feliz em Portugal. Todo mundo pergunta, você vai continuar depois de você se formar? Eu fico feliz em Portugal. Se assim, não surge nenhuma oferta, a gente não sabe da vida, né? De ir para fora, se eu continuar, eu continuo bem feliz lá, porque eu gosto muito mesmo. E aqui na Espanha, Erasmus é uma experiência diferente, né? Que mesmo eu já tendo me mudado, foi ainda uma outra adaptação. Foi diferente de como eu cheguei em Portugal. Eu cheguei lá, não era como Erasmus, era mesmo como estudante. E aqui tem toda uma organização própria para Erasmus. Então você acaba que conhece não só gente daqui, então de todo lugar da Europa que estão fazendo Erasmus também. Então aqui eu não tenho amigo muito espanhol, é mais gente assim. É muito brasileiro também, alemão, italiano, todo tipo de gente. Também uma experiência muito legal. Que bacana, Clara. Obrigada aí pela sua participação com esse depoimento. Você Imagina. contou essa tua experiência. Então, você que às vezes fica com dúvida, né? A gente tinha alunos aqui, pais, inclusive, que eu vi que tinha um pai aqui também analisando isso. É algo que eles sempre perguntam: será que meu filho e minha filha vai se enturmar? Olha aí o depoimento da Clara. E aí, ela se enturmou ou não se enturmou, né? Os portugueses são muito fechados. A gente tem aqui, 2 exemplos. Olha a cara deles. Você acha que eles são fechados? De jeito nenhum. Gente, Sônia e Rogério, muito obrigada. A gente está chegando aqui no nosso finalzinho. Quero agradecer a participação de vocês. E vocês que chegaram aqui por último, não se preocupem. Ela vai ficar gravada no nosso canal no YouTube e vocês vão poder assistir aí qualquer momento, quando vocês quiserem. Sônia? Obrigada a nós, Cris. Foi muito bom poder estar aqui com a Edu Portugal, como temos estado ao longo destes anos, e espero que tenhamos conseguido tirar todas as dúvidas. Se isso não tiver acontecido, estamos completamente disponíveis. As redes sociais da faculdade, o meu gabinete é que vai respondendo, portanto até posso ser eu a responder. Naquele e-mail que passámos há pouco, candidaturas, também está o Rogério e toda a sua equipa, portanto disponham sempre. Foi um prazer, Cris. Perfeito, Rogério. Muito obrigado. Obrigada, gente. Muito obrigada e até a próxima. Clara, obrigada. Um bom Erasmus aí para você. Muito obrigada. Um beijinho, Clara. Beijinho, Sônia. Obrigada. Adeus, gente. Obrigada.